Querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã, privilégio da gente congregar, adorar o Teu nome em família, Senhor. Pedimos que agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor vem de uma forma muito cirúrgica, peculiar, trabalhar essa palavra em nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Pedimos mesmo que o Senhor remova do nosso coração os espinhos, remova do nosso coração os pássaros que tentam roubar a Tua palavra do nosso coração. Que essa palavra, Senhor, penetre na nossa mente, iluminando a nossa mente, trazendo conhecimento, clareza, direção, mas que a Tua palavra também aqueça nosso coração, que não seja só um trabalhar na nossa mente, mas também que essa palavra aqueça nosso coração, trazendo conforto, consolo, sarando, curando as nossas emoções, trazendo-nos para um lugar de segurança, de descanso na Tua presença. Usa a vida da Roberta nessa manhã, com singeleza, com muita humildade e quebrantamento, mas com muito poder também, Senhor. Não somos nós que transformamos ninguém, nós, pregadores, não temos essa unção, mas o Senhor, o Teu Santo Espírito, é que transforma o coração humano. É Ele que tem esse poder. É nessa certeza que nós estamos aqui nessa manhã abrindo a Tua palavra, na certeza de que Teu Santo Espírito sabe como aplicar essa palavra ao encontro de cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Estou super emocionada. É muito bom, né, Rafa? Porque, na verdade, é o Espírito de Deus que quer comunicar algo e eu quero ser só um vaso na mão dele nessa manhã. Mas é muita emoção, né? Estar de volta aqui e compartilhar com vocês, com uma igreja que o Senhor nos destinou a servir, a amar e a andar junto. É muito bom. Quero compartilhar meu coração, quero compartilhar o que Deus tem segredado muito nesses últimos dias na minha vida. E eu espero que o seu coração esteja sensível e aberto para receber tudo que o Senhor quer te falar nessa manhã. Eu tô realmente tremendo, estou num mix de privilégio e temor. Então, como diz meus amigos ingleses, bear with me. Se eu tiver um pouco shaking. Mas eu queria compartilhar porque nós estamos começando um ano, não é verdade? É maravilhoso a gente ter esse privilégio de começar ciclos na nossa vida. É muito de Deus. É tanto de Deus que Deus deixou a sua criação refletir esse princípio através das estações. Infelizmente, aqui no Goiás, a gente tem uma estação. Calor, calor ou calor, não é verdade? A gente tem pouca variação entre primavera, verão, outono e inverno. A gente não vê essas diferenças climáticas de temperatura e físicas de transformação visível do ambiente que a gente está. Esse ano, o privilégio que a gente teve de poder estar tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra trouxe para a gente a memória o que são estações da nossa vida. Nós chegamos numa fase, final de verão e início de outono, na Inglaterra, e aí as folhas maravilhosas que eram verdes, a gente chegou, ainda estava tudo verde. Para quem conhece a Inglaterra é uma floresta. Ela é uma floresta. E aí, de repente, aquelas flores verdes, 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 começaram a se transformar em folhas amarelas, vermelhas, laranjadas, e começaram a cair. E, de repente, aquelas árvores frondosas estavam totalmente secas, sem nenhuma folha. E aí você começa a pensar que Deus deixou na natureza ciclos para nos darem oportunidade de recomeçar, oportunidade de fazer de novo, oportunidade de ter o descanso do inverno, da hibernação, daquele momento de recolhimento, daquele momento de aprendizagem, de reflexão, mas também logo vem
A primavera te trazendo uma esperança de um novo começo, de novas sementes, de uma nova fertilidade na sua vida, de uma nova empreitada onde você vai... Aquilo que você segredou no inverno, aquilo que você recebeu do recolhimento, você pode então plantar na sua vida. E eu queria nessa manhã, de alguma forma, trazer ao nosso coração uma esperança de primavera. A esperança do que Deus tem para a sua vida e para a minha vida de recomeços. A esperança que nós podemos viver uma vida muito mais abundante, muito mais plena e muito mais cheia de vida do que nós temos vivido até aqui. Às vezes o conceito é equivocado do que é vida para você. Às vezes vida para você tem sido uma sobrevivência. Às vezes vida para você tem sido você ter recurso suficiente para você garantir as coisas que você quer e você ter a certeza de que você vai ter um final de vida ajustado, seguro, ou com patrimônios que te assegurem você ter uma vida tranquila e confortável. Mas há uma vida segredada de Deus aqui na palavra muito mais profunda do que essa. Há uma vida que Deus quer nos trazer a viver nessa terra e experimentar nessa terra, que vai comunicar com o nosso espírito que nós somos passageiros nesse lugar. Ontem de manhã nós tivemos o grande privilégio de poder estar no hospital na hora que o Marquinho estava operando e na hora que a família recebeu o feedback do médico. E aí, a reflexão do que é vida traz outro sentido no nosso coração. Quando nós somos lembrados que a nossa vida é passageira. A de todos nós é passageira. Não é se, é quando o Senhor vai vir nos buscar. Mas a gente não medita muito nesse dia, não é mesmo? A gente não medita na perspectiva que a nossa vida aqui é uma passagem, é uma viagem. É uma aventura que o Senhor quer nos dar, para conhecer quem Ele é, para que a gente espere com ansiedade, num bom sentido, espere com alegria esse novo lar. Sabe quando você está com saudade de alguém e você começa a contar nos dias, você espera aquele dia em que você vai rever aquela pessoa? Assim como a gente sabia que a gente ia voltar para cá e estava com a expectativa, a esperança de rever cada um de vocês. Assim como quando Deus confirmou que a gente ia para Hereford e nós iríamos rever amigos de 18 anos que a gente não via. E aquela alegria do nosso coração e aquela coisa que a gente não sabia como que ia ser aquele reencontro, mas a certeza de que a gente era família. E aquele abraço que a gente recebeu quando a gente chegou de cada família. E aquele sentimento que nós somos parte dele, mesmo estando tão longe fisicamente, mas nós pertencemos àquela família e nós nos sentimos em casa, mesmo não tendo a primeira língua como inglês, mesmo não tendo os mesmos costumes, mesmo não tendo os mesmos hábitos, nós nos sentimos em casa. Lá também é o nosso lar. E nós temos um outro lar, que não é nessa terra. Esse lar está sendo preparado pelo nosso Pai para nos receber. E quando nós temos a perspectiva de que há algo à frente de nós, maior do que nós, nos esperando ansiosamente para nos dar uma vida plena, tudo que a gente vive nessa terra muda de conotação, muda de sentido, muda de significado. Ao invés de ser desse tamanho, se torna desse tamanho. Porque nós estamos de passagem por aqui. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos passar por essa terra. Mas enquanto nós estamos aqui, eu quero te lembrar que a palavra de Deus fala em João 14,6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, existe um caminho para a gente percorrer. Existe uma verdade de Deus para ser revelada no nosso coração. Existe uma vida de Deus que Ele quer comunicar no seu espírito. Que às vezes até então você está achando que a vida que Deus tem para você é te dar força e te dar capacidade para você sobreviver ao dia a dia dessa vida terrena. Mas a palavra fala em João 10 o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Há uma abundância de Deus, há uma plenitude de Deus, há algo de Deus que vai superar aquilo que a gente está esperando de vida e vai fazer transbordar na nossa vida, a tal ponto que a vida de Deus em nós vai nos trazer um contentamento em que eu posso suportar toda e qualquer situação. Eu não espero mais que a vida que eu defino como vida traga para mim a segurança, os favores, os benefícios ou os prazeres do qual eu coloco como padrão para que eu seja feliz. Eu tenho uma vida comunicada de Deus no meu espírito que segreda quem eu sou e para que eu sou e para onde eu vou, de forma que eu possa viver o meu dia a dia com alegria, independente do que Ele me traga. Eu sou mulher, né, gente? Como toda mulher, a gente gosta de uma casinha, a gente gosta de chegar, a gente gosta de colocar as coisas no lugar. Já faz 2 semanas que nós estamos aqui e eu estou vivendo em malas ainda.
E toda vez que eu falo, Deus, cadê a casa que o Senhor falou, que estava me esperando, Senhor? O Senhor comunica com o meu espírito o que Ele falou para Moisés, diante do Mar Vermelho. Eu já te falei para você caminhar. Caminha. Você está vendo o mar fechado. E atrás, seus inimigos vindo atrás de você. Então, tipo assim, eu não estou vendo essa casa ainda onde eu vou morar. E eu olho para trás e falo, gente, eu não posso nem voltar, porque as casas que eu morava lá agora, na Inglaterra, já está ocupada, nos Estados Unidos já está ocupada, eu já nem posso voltar para trás mais. Estou no meio do caminho. E o meio do caminho traz uma vulnerabilidade no nosso coração maravilhosa, porque a gente precisa depender da palavra do Senhor. E o Senhor fala no meu espírito todos os dias de manhã, eu já te falei para você marchar, eu já falei para você continuar. O mar não está aberto ainda, mas continua. Eu não vou te falar que hora que o mar vai abrir, mas ele vai abrir. E o meu contentamento e alegria não pode depender de eu ter essa casa pronta me esperando. O contentamento com a vida vai entender que até aqui o Senhor nos supriu. Já fomos recebidos e hospedados pela casa do Neemias e da Raquel. Agora estamos na casa da dona Raquel e seu Paulinho. E amanhã vamos para uma terceira casa que está nos esperando. Então até aqui o Senhor tem nos suprido de todas as coisas. É um exemplo simples, mas para te falar, meus irmãos, que quando nós entendemos a nossa missão nessa terra, nós entendemos que nós somos peregrinos aqui, nós entendemos que a vida de Deus flui através de nós e em nós ela nos sustenta no significado de vida abundante, da presença de um Deus e Pai que toma conta de você, que ainda que não seja as suas expectativas de chegar na casa que você gostaria, mas é o Senhor que cuida de você em todas as coisas. Eu quero te convidar para que esse ano de 2020 na sua vida seja um ano diferenciado. Seja um marco na sua vida. Onde você lá naquele checklist que a gente deveria fazer, parando o nosso dia a dia para meditar, Deus, quais são as metas, quais são os alvos, qual que é o caminho que eu vou percorrer nesse novo ano na minha vida. Porque é um novo ciclo, sim, nesse ano. Eu não preciso e não devo continuar da mesma forma que eu vim até aqui. Há uma transformação de Deus que Ele quer ocorrer na nossa vida. E que nós precisamos deixar o Espírito fazer. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ver uma mesmice de vida que não foi o Senhor que programou para nós. Mas foi a nossa preguiça, a nossa insegurança e a nossa incredulidade que está nos aterrando nela. E aí a gente vive, a gente vem à igreja, a gente canta, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente conversa sobre as coisas de Deus, mas a gente não experimenta a vida de Deus que corre e tem que correr através de nós. Porque nós temos que ousar deixarmos sermos guiados pela palavra do Senhor. A palavra em Deuteronômio fala o seguinte, 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Existe uma escolha diante de nós. Nós temos que escolher a vida. Deus coloca, assim como diz o Salmo 23, que o Senhor coloca uma mesa diante de nós. E essa mesa farta é para a gente pegar e comer. Se a gente não pegar essa comida que está nessa mesa, sabe o que a palavra fala no Salmo 23? Que atrás dessa mesa estão os nossos inimigos. E se eu não comer daquele alimento que o Senhor me trouxe naquele dia, eu vou encontrar quem? Os meus inimigos, de maneira fraca. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo tenebroso. E que o maligno rege esse mundo, ele é o príncipe desse mundo. Nós não estamos aqui de férias, meus irmãos. Nós estamos de passagem. O Senhor quer uma vida abundante para nós. Ele tem algo para segredar no nosso coração, mas nós estamos numa batalha. Então, muitas vezes, nós desejamos coisas que nós não vamos ter nessa vida. Sabe aquele sossego de pensar assim, nossa, Deus, que dia que vai parar a opressão, que dia que vai parar a tristeza, que dia que vai parar a depressão de bater na minha porta, que dia que vai parar aquele infortúnio de ter pessoas sem bom senso que querem roubar, matar e destruir. Só na glória. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos que estar em alerta, como soldados, como a palavra do Senhor diz. Mas também diligentes como filhos de Deus, que entendem que o Senhor coloca uma mesa diante de nós. E que nós temos que fazer uma escolha, intencionalmente. A palavra de Deus fala que nós somos filhos do Senhor, não é verdade? Que nós somos feitos à sua imagem conforme a semelhança. Se o nosso Deus é intencional em todas as coisas, nós devemos ser também. O nosso Deus é intencional, Ele não criou nada ao acaso. Ele não falou, eu acho que eu vou fazer o céu. Eu acho que eu vou fazer a água. Talvez eu crie um homem para habitar nessa terra. Talvez uma companheira seja interessante. Não, o nosso Deus é um Deus de certeza. O nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus criou todas as coisas para refletir a sua glória.
E o nosso Deus nos criou como homem e mulher, como seus filhos queridos, para que nós refletíssemos a sua glória, carregando onde a gente vá quem Ele é, na nossa imagem, mas também na nossa semelhança, tendo o coração e a mente de Cristo. Um Cristo que pensa, um Cristo que sabe o caminho que Ele quer andar. E, portanto, Ele sabe identificar na nossa vida aquilo que nós precisamos para alcançar aquele caminho. Mas será que nós estamos parando a nossa vida para ouvir Deus? Porque para escolher a vida, como diz Deuteronômio, eu tenho que ouvir Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que me achegar a Ele. Hoje eu conheço o Marcos no olhar, e ele também. Não precisa falar, mas é porque eu me acheguei a Ele. Eu aprendi a amá-lo, e eu aprendi a ouvir o coração dele. Então ele não precisa de muitas palavras para comunicar no meu coração o que ele precisa. Basta um olhar. Por isso que o olhar dele é tão importante para mim. O nosso Pai também. Ele quer comunicar no seu coração e no meu coração todas as virtudes que Ele tem para nós, todos os caminhos, todas as direções, todos os contentamentos da vida. Mas nós precisamos de ouvir Deus. Nós precisamos de estar perto dEle. Senão nós não vamos reconhecer a sua voz. No meio de tanto ruído, no meio de tanta poluição sonora, no meio de tanta poluição visual que o nosso dia a dia nos traz. É um grande impacto para quem vem da Inglaterra, principalmente para quem vem de uma cidadezinha desse tamanho como nós viemos, do interior da Inglaterra, onde não tem poluição sonora. Né? Vocês repararam isso, gente? Não tem poluição sonora, tem uma ou outra. Não tem ruído. À noite, 5 horas da tarde, acabou. Nossa casa pegou fogo. Nossa casa pegou fogo, assim, graças a Deus, ela começou a pegar fogo, de verdade. Fomos todo mundo para fora, 2 caminhões de bombeiro. Pega passaporte ou não pega para ir embora, porque a casa ia pegar fogo. Foi um Deus nos acuda. Ninguém na rua, gente. Nenhum vizinho sequer para saber. Gente, vocês estão bem? Gente, o que está acontecendo? Porque se pegasse fogo na casa que a gente morava, ia pegar fogo mais numas 5. Porque elas eram tudo geminadas, uma do ladinho da outra, de madeira e carpete. Pensa, se o Marcos não tivesse conseguido apagar o fogo antes dos bombeiros, tinha pegado fogo. Tinha uma alma na rua. Gritei help, socorro, de todas as línguas que vocês podiam imaginar, para todos os cantos da casa. Luiz Felipe bateu no vizinho, ninguém apareceu. Fiquei chocada, eu falei, gente, ou eles não escutaram mesmo, ou é uma cultura muito diferente da nossa. Eu acredito que eles não escutaram, porque lá tudo é double glazing, não escuta. Mas eu quero dizer o seguinte, isso nesse sentido foi ruim, foi assustador, não ter ninguém na rua, mas em outras horas, há um convite à solitude naquela terra que nós precisamos ter para ouvir Deus. Amém? Quanto da sua vida é intencional? O quanto da sua vida hoje, que você começou 2020 pensando assim, Deus, eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei qual a vida do Senhor para mim. Eu sei que eu tenho que ter uma ação em relação àquela situação com meu filho. Eu sei que em relação ao meu trabalho eu preciso de fazer isso. Eu sei que eu devo trabalhar melhor o meu devocional. Eu preciso escutar o Senhor, eu preciso discernir o caminho que o Senhor tem para nós, como família. O quanto da sua vida você mensura a vontade de Deus? O quanto você discerne o que Deus está falando no seu coração? Ou você vai deixando que a vida te traga as demandas e você vai reagindo a elas, sem saber o que fazer, esperando que a vida te traga uma bonança sempre, para que você tenha menos trabalho de lidar com a vida. Irmãos, a vida não vai ser fácil nessa terra, mas ela pode ser abundante. E mais ainda, que eu quero te dizer, ela pode ser cheia de novidades de vida. Lá em Romanos 6,4 diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A promessa de Deus com a nossa vida é que a gente tenha uma vida abundante, mas também que a gente ande em novidade de vida. E sabe o que esse versículo está falando? Que do mesmo modo que Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, o poder que ressuscitou Jesus pela glória do Pai, assim também, que significa deste modo, pela glória do Pai, andemos em novidade de vida. Sabe o que a palavra está falando para mim, para você? Que o Senhor deseja que eu e você andemos em novidade de vida. Uma vida nova, todos os dias. Uma vida trazendo circunstâncias que a gente não espera. Uma vida trazendo momentos que a gente não programou. Uma vida trazendo situações que nos surpreendem. Uma vida trazendo momentos em que a gente não controla. Porque a novidade de vida também traz junto com o que é novo, aquilo que a gente não controla. E sabia que na definição de novidade de vida, está tanto aquilo que é boa notícia como má notícia? Mas é novo. E o Senhor deseja que a gente ande em novidade de vida, porque essa novidade de vida traz a sua vontade sobre nós. Ele traz circunstâncias, Ele traz momentos que Ele traz para a gente experimentar com Ele, crescer com Ele, colocar na presença dEle. Mas nós não. Nós estamos vivendo uma vida cada vez mais enquadrada no nosso planejamento, na nossa programação, na nossa rotina. Sabe por quê? Porque a gente domina, porque a gente controla, porque a gente programa, porque a gente tem a facilidade de saber o tanto que a gente se relaciona com aquilo ou não.
Mas essa não é a vontade do Senhor sobre nós. O Senhor nos quer leve, o Senhor nos quer vulneráveis a Ele, o Senhor nos quer amando a Ele e confiando que a palavra dEle vai nos sustentar em todo o tempo. Não sendo inconsequente, não sendo negligente, mas sendo aqueles que são obedientes à voz do Senhor. Onde a gente confia mais do que entende. Para a gente ver uma novidade de vida, nós precisamos do sobrenatural. Porque essa novidade de vida é trazida para nós pelo poder da glória de Deus, isso não vem do nosso poder. Por mais que eu queira começar um ano novo com os meus projetos, né? Às vezes a gente tem muito isso, né, gente? Nossa, eu vou fazer uma viagem que vai marcar um novo ciclo na minha vida. Ou às vezes eu vou cortar o cabelo. Não, às vezes eu vou mudar meu guarda-roupa. Ou às vezes eu vou mudar o meu trabalho. Ou às vezes eu vou mudar de cidade. Não, às vezes eu vou mudar de casa. A gente fica transferindo para situações externas, marcos da nossa vida que só podem ser definidos internamente. Só podem ser trazidos uma nova existência pelo poder de Deus, que segreda em nosso coração um novo significado para a nossa vida. E aí a gente flui nesse caminho, ainda que a gente não tenha ele todo aberto na nossa frente. Muitas vezes a gente não vive a novidade de vida que Deus tem para nós, porque a gente está esperando que Deus traga a descrição completa do caminho que a gente vai andar. Meus irmãos, nós não podemos ter essa segurança, porque senão não seria fé. Se você quer que Deus te dê toda a descrição do caminho, isso não é fé. Isso você está querendo entender para primeiro, depois obedecer. E terceiramente, confiar. Sendo que um coração de um filho, você como pai, quando você pede para o seu filho assim, você fala assim para ele, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Ele não tem uma capacidade com 2, 3 anos de idade de entender que ele passa uma corrente elétrica, que se ele pôr, ele vai levar um choque que pode vir a ser fatal. Vai ajudar você explicar para ele? Você pode até tentar. Mas você espera que ele confie na sua palavra, mais do que ele entenda. Amém? Da mesma forma, Deus, em proporções diferenciadas, Ele quer que a gente confie na palavra que Ele coloca sobre o nosso coração. Mais do que a gente entenda. Quando Deus começou a colocar no nosso coração, em Dallas, que a gente devia passar pela Inglaterra, que não fazia sentido geográfico nenhum voltar para o Brasil passando pela Inglaterra. Não, às vezes não fazia sentido financeiro, porque a gente não tinha esse recurso. E às vezes parecia que nem fazia sentido no sabático, já que a gente saiu daqui com uma programação feita por nós para ficar só nos Estados Unidos. Mas quando a gente se dispõe na mão do Senhor, como a gente se dispõe a se aquietar diante do Senhor e fala, Deus, segreda os teus planos a meu respeito. E Deus começa a compelir seu coração a algo que você não entende, mas que você confia, você vive a vida abundante e cheia de novidades de vida que o Senhor tem para nós. Passar pela Inglaterra não foi a melhor parte do sabático, eu não posso falar dessa forma, mas foi a outra parte que o Senhor tinha planejado e nós não sabíamos. E requereu da nossa casa uma fé, uma confiança, uma agonia na alma, um estômago apertado de deixar os Estados Unidos com tudo estruturado, escola, casa, carro, casa equipada, e ir para o desconhecido e falar, Deus, como se dará naquela nova terra? Nós não tínhamos certeza de nada do que ia acontecer lá, mas nós tínhamos uma palavra forte no nosso coração que nós precisávamos ir para lá. E eu vou te falar uma coisa, meus irmãos, esse ano todo eu fui tão renovada no Espírito, em confiar no Senhor inteiramente, somente, que eu falei, Deus, não me deixa voltar para nenhum lugar ou ir para nenhum lugar onde eu perca esse senso de que eu preciso depender do Senhor. Eu preciso da tua voz empenhada no meu coração, porque essa voz empenhada no meu coração, ela faz eu superar qualquer situação, qualquer barreira e me faz experimentar a vida plena que o Senhor tem para mim nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Deus quer nos propor uma aventura nessa terra, para a gente experimentar quem Ele é como Pai. Ele quer nos dar boas coisas, meus irmãos. Ele quer nos dar aquilo que a gente mais precisa e mais anseia no íntimo do nosso ser. E que nem sempre é aquilo que a gente apresenta para Deus. Porque fica na superfície o que a gente deseja. Mas aquilo que Deus quer dar está no mais profundo da nossa alma. Eu queria contar para vocês uma situação que nós vivemos lá em Dallas. E eu achei melhor escrever. Eu queria contar para vocês uma particularidade. Eu tenho um hábito de fazer um journal, como diz, um caderno. Eu escrevo, eu gosto de escrever as minhas meditações com Deus. E eu fiz questão de ter um caderno para esse ano sabático, porque eu sabia que Deus ia segredar muitas coisas lindas, específicas na minha vida. Eu não quero esquecer os feitos do Senhor. Amém, meus irmãos? A palavra fala para nós não esquecermos os feitos do Senhor. E se preciso for escrever, a gente tem que escrever. E foi assim que eu fiz. Então, eu quero compartilhar o que eu escrevi nessa manhã de abril, lá em Dallas. Amém? Um dia normal com um momento extraordinário.
Quinta-feira, dia 18 de abril, tem uma casa para arrumar na sua totalidade, chão, banheiros, quartos, pois vamos receber nossos queridos amigos Cleiser e Meire. Quem conhece Cleiser e a Meire? São queridos nossos, né? Foram passar a Páscoa conosco lá em Dallas. Além de arrumar a casa, a proposta é esperá-los com um jantar bem gostoso. Contudo, há um dia atrás, Marcos e eu pensamos em fazer um vídeo para a igreja nesse domingo de Páscoa, que deveria ser gravado nessa tarde, após as 14 horas, quando o Marcos voltasse das aulas. E junto com essa ideia, eu pensei em fazer um clipe contando nossa jornada de 4 meses nos Estados Unidos. Ufa, dia cheio. Mas Deus não está preocupado com o checklist cheio, mas sim com um checklist relevante, onde nossas ações traduzem o que somos nele. E o que, portanto, ele quer nos usar para comunicar o seu amor. Amém, igreja? Nossa vida está resolvida no Senhor. Você crê nisso? Então, Deus tinha uma tarefa para mim, nesse dia que não estava no meu checklist, mas estava no dele. E está tudo certo, porque isso faz parte de uma relação, de uma conversa. Isso faz parte de você chegar a Ele. Isso faz parte de conhecê-lo. Isso faz parte de amá-lo. E como Deus me presenteou com momentos íntimos com Ele nesse tempo de sabático, que foi maravilhoso. Porque a minha função era cuidar do lar, cuidar dos meus filhos, do meu marido e de mim mesma. Então, enquanto todo mundo estava para as aulas, eu estava a sós com o Senhor. Foi o melhor presente do meu sabático. Ora, um fala para o outro o que entende que deve ser feito, ora o outro traz uma proposta ainda não pensada. A gente discerne a vontade do Senhor, mas também Ele escolhe nos comunicar sua vontade, out of the blue. Sometimes, and maybe this is just for Him, nos keep easy, light, following the blow of the Holy Spirit. Eu quis dizer que Deus gosta de nos surpreender com ideias dele para nos manter leves no seu fluido. Amém? The Bible says we never know when He comes and for where He is going to take us. A palavra fala que o Espírito Santo vem, a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então, nós temos que nos programar a sermos surpreendidos pelo Espírito Santo. Amém, igreja? É assim que o nosso Deus age. E é assim que nós, como filhos dele, devemos agir. Porque nessa palavra, não estranhei meu coração amanhecer nesse dia tão inclinado a fazer um bolo para Mrs. Graham, lhe desejando uma feliz Páscoa. Mrs. Graham foi a diretora de alunos internacionais que recebeu nossos filhos nessa escola em Dallas, uma escola particular, que o Espírito Santo nos levou aí, porque nós não achávamos vaga nas escolas públicas. Nós não tínhamos recursos para a escola particular. Mas o Senhor nos deu uma scholarship, uma bolsa nessa escola. E quem nos recebeu foi essa senhora, com um coração, ela me recebeu com um coração de amor, com um coração disposto a me amar e a comunicar o amor de Deus através dela para as nossas vidas. E eu sou eternamente grata, nós seremos eternamente grata a ela, porque ela recebeu nossos filhos que não sabiam falar uma palavra em inglês, e ela foi o instrumento e o anjo de Deus que trouxe a eles a introdução da língua. Contudo, não é o fato de sabermos que Deus quer que façamos que significa que vai ser fácil. Amém? Precisamos de saber a direção, o caminho, mais do que garantias do que esse caminho será fácil. Em Isaías 30, 21, a palavra diz que o Senhor nos mostrará o caminho, se é para a esquerda ou para a direita. Mas não temos nenhum registro dizendo como será esse caminho. Meu amigo, minha amiga, eu quero te desafiar nesse ano de 2020. Não tente descobrir como é que vai ser o ano, mas tente e coloque-se diante de Deus para que você esteja ouvindo com clareza toda a direção que Ele trouxer para você. E esteja disposto a mudar a direção daquilo que o Senhor segredar no seu coração. Porque às vezes é nessa mudança de direção que Ele vai trazer o contentamento que tanto você está buscando, em tanto planejamento que você está fazendo. Eu estava sem minha única forma redonda que havia esquecido na casa de uma amiga, levando outro bolo. Mas eu pedi para a vizinha emprestada no dia anterior para fazer outro bolo para outra amiga que estava fazendo aniversário. E planejava ficar com a forma para fazer esse bolo para Mrs. Graham. Mas a dona da forma veio buscá-la às 13 horas. E eu tinha que fazer esse bolo até às 2h30. Foi então que voltei para a forma de pão e resolvi fazer a massa e colocar nessa mesma, ainda que fosse apenas metade. Depois percebi que não tinha onde colocar o bolo. Tinha comprado pela manhã uma forma de alumínio redonda, mas já não era o caso. Então resolvi levar o bolo na forma para ela, não correr o risco de quebrar, e que estaria quente. E passei no supermercado perto da escola, comprei um pano de prato florido e amarrei o bolo nele. E pensei, obstáculos e dificuldades nos mostram novas formas. É muito simples esse testemunho, mas eu quero falar ao seu coração, minha irmã, meu irmão. A gente põe a nossa alma, ela nos trapaceia, ela nos rouba da confiança que nós temos que ter no Senhor. E a gente coloca qualquer impedimento
qualquer dificuldade como um impedimento. Ai, estou sentindo mal. Ai, a pessoa não me olhou. Ai, eu senti isso. Ai, eu pensei aquilo. E aí todas as circunstâncias físicas e todos os nossos pensamentos tenebrosos, eles se apresentam primeiro para nós como a justificativa da gente não avançar naquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, eu quero declarar que 2020 não vai ser essa repetência na sua vida e na minha vida. Amém? Mas nós vamos avançar nos obstáculos. Quando cheguei na sala da Mrs. Graham com o bolo, falei que era simples, mas de coração. Ela me abraçou e começou a chorar. Foi uma carta viva de um Deus que perto está e quer comunicar seu amor, cuidado e zelo com todos os seus, usando nossas vidas nos pequenos e grandes movimentos. O bolo, no entanto, foi um meio visível de expressar o amor, mas também de intencionalmente fazer um encontro acontecer, para que ela pudesse desabafar seus anseios, preocupações, angústias e medos, num choro que lava a alma. E eu pude ser um irmão que nessa hora escuta a confissão e, como diz em Tiago, faz com que nossos pecados sejam curados. Foi uma oportunidade criada por Deus para que o Espírito Santo pudesse operar a cura. Saí mais convicta de que mais leve e diligente com o sopro do Espírito quero ser, mesmo ainda sabendo que depois o resto do checklist continua. Ainda tinha que gravar o vídeo, terminar e editar e enviar, arrumar a casa e fazer a janta. Terminei tudo 10h30 da noite. E recebi a Meire Kleiser feliz, contente, cheia da convicção de que tudo que nós podemos ser e devemos ser é ser guiado pelo Espírito Santo, para ir aonde o Senhor quer nos levar. Amém? A novidade de vida que Deus tem para nós tem que ter o poder de Deus nos capacitando e tem que ter também a resiliência no nosso coração de obedecer ao Senhor, porque a nossa alma vai resistir à novidade de vida. Eu queria compartilhar com vocês o versículo de João 3,8 que diz o seguinte: como eu disse anteriormente, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Como que o Senhor tem te guiado, meu irmão? Até onde você deixa o Espírito Santo te mover? Porque Ele quer te mover. Ele quer te mover. Em Lucas 7, 34, 35, fala o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Minha irmã, nossa vida é natural aqui. Nós temos limitações naturais, nós temos limitações humanas, onde nosso intelecto, a nossa capacidade física nos limitam a agir, nos limitam em sentidos. Nossas emoções nos traem, porque elas estão fadadas a ficarem confinadas a esse mundo que a gente vê e que a gente sente. Mas o poder de Deus que opera em nós, nos lembrando que nós somos filhos dele, ele extravasa, ele expande, ele nos leva além dessa condição limitada que a nossa carne nos impõe todos os dias. Porque o poder do Altíssimo vai descer sobre mim e sobre você, para te capacitar a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Para te capacitar a amar, para te capacitar a mover em direção ao outro, para te capacitar a ser um profissional melhor, que não pensa apenas no recurso que você ganha, mas pensa que aquele instrumento que Deus te deu, aquela habilidade que você tem, aquele dom que você carrega dentro de você, é para ser uma ferramenta de tradução do amor e cuidado de Deus com os outros ao seu redor. Essa é a nossa história. Esse é o nosso significado de vida. E esse é o nosso contentamento que nós vamos ter no nosso coração quando nós vivermos isso integralmente. A palavra também diz em Josué 1:9 o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para esse Jordão. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Imagina você ouvindo essa palavra aqui de Deus. E Deus está falando assim: passa o Jordão, atravessa isso, faz aquilo, porque eu vou te dar. Eu quero te expandir. Não para a sua glória, não para seu benefício próprio, mas eu quero que você expanda e abençoe o meu povo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometida a seus pais.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, meus irmãos, para a gente viver a novidade de vida que Deus tem para nós, para a gente viver um 2020 cheio de vida abundante, cheio de novidade de vida, nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. E nós temos que deixar Ele nos forjar. Porque a nossa alma ela é tão enganosa, e ela é tão fraca, ela é tão suscetível a ser enganada para lugares onde a gente se sente aparentemente mais seguro e confortável, que nós vamos fazer escolhas equivocadas. Mas por isso que a palavra fala aqui para Josué o tempo inteiro, ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso. E eu quero te falar nessa manhã, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Qual que é o seu desafio? Qual que é o caminho que você tem que percorrer nesse ano de 2020? Eu não sei o seu caminho, mas eu sei que o nosso Deus quer te fazer forte e corajoso. O nosso Deus quer que você experimente a presença dEle, o sopro dEle, o amor que te sustenta, mesmo quando você não sente nada favorável ao seu redor. Mas é a presença dEle que vai te sustentar por esse vale. E o objetivo de tudo isso é que você demonstre a glória dEle. Não sua autossuficiência, não o seu rendimento, não o seu sucesso, mas aquilo que Ele é em você, para que você abençoe as pessoas, para que você ame as pessoas e que você leve essas pessoas a herdar aquilo que Deus tem para elas. Josué, ele era aqui nesse momento um terceiro homem de Deus, numa história que Deus estava criando de transição, de movimento, que começou lá com José, sendo vendido para o Egito como escravo, pelos irmãos. Uma coisa aparentemente equivocada. Que novidade de vida tinha a vida de José nessa figura, nessa foto, sendo vendido como escravo? Às vezes a gente não quer ir para esse lugar, onde nós somos humilhados, vendidos, esquecidos. Mas quando os irmãos de José chegam no Egito e temem a rebordosa de José, a revanche de José, sabe o que José fala para eles? Não temem, porque o Senhor me trouxe até aqui, para que a vida seja preservada. Não se preocupem, irmãos, que me venderam, que me humilharam, que queriam se ficar livre de mim. Não se preocupem vocês que esqueceram que eu existo. Não preocupem vocês que têm inveja da minha vida, que se importunam porque eu sou amado do meu Pai. Não se preocupem porque eu estou aqui, porque Deus me mandou para cá. Eu vivi esse caminho difícil porque o Senhor me trouxe até aqui. Então não despreze os caminhos difíceis do seu ano de 2020, porque às vezes para aquele momento, é através daquela hora que o Senhor vai fazer a glória dele ser refletida através da sua vida. E vai comunicar virtude, e vai comunicar pertencimento aos irmãos que vão olhar para a sua vida e saber que eles não estão aqui nessa vida à toa, que há um sentido e há um significado. Depois eles estiveram ali, Moisés foi levantado naquele Egito para tirar o povo de lá, porque uma vez mais o homem se esqueceu de Deus e aquele povo de Deus estava sofrendo naquele lugar. Amargando a vida, a palavra de Deus diz. E de novo Deus entra em favor do seu povo para tirar eles daquele lugar de sofrimento e trazer eles para uma terra prometida. Há uma necessidade de deslocamento, de movimento, de sair do seu lugar. E se você ler a história em Êxodo, em Levítico, em Números, você vai ver que durante todo o percurso que Moisés, homem de Deus, diligente, estava guiando o povo para a terra prometida, assim como Deus levanta homens e mulheres na sua vida para te levar onde Deus quer que você vá, aquele povo reclamou. Aquele povo murmurou. Aquele povo muitas vezes falava assim, mas você trouxe a gente aqui para sofrer? Melhor era eu voltar lá para o Egito. Estou te falando isso porque eu quero te lembrar que a sua alma quer te voltar para o lugar confortável, onde você domina, onde você programa, onde você faz tudo milimetricamente do jeito que você controla. Se tem uma das coisas que nós somos mais confrontados por Deus, foi no nosso controle. Eu e o Marcos temos uma característica muito parecida que vira contra nós. Nós somos muito responsáveis com aquilo que está diante de nós. E essa responsabilidade nos leva a programar muitas coisas. Mas o Espírito Santo nos surpreendeu desde cara com o nosso sabático. Ele falou assim, você acha que vocês programaram? O carro que era para vender não vendeu? A casa que a gente escolheu não era casa? A escola não tinha? E nesses caminhos onde a gente se sentiu por segundos perdidos, nossa, e agora? Como se dará? Como que eu vou andar?
o Senhor nos surpreendia. O Senhor fala, deixa eu te mostrar a minha programação. Deixa eu trazer aquilo que eu pensei a vosso respeito. E confia que o meu pensamento a respeito de vós é melhor. Depois Moisés consegue liderar esse povo por 40 anos no deserto. Oh, que líder paciente, né? E aí Josué toma essa grande missão de Deus de fazer com que esse povo chegue então na terra prometida. Chegue naquele lugar onde eles vão experimentar essa totalidade de Deus, essa abundância de Deus, essa novidade de vida, que é o que Deus tem para nós. Há um caminho, uma trajetória que nós estamos vivendo nessa terra para experimentar a novidade de vida, a abundância de vida que Deus tem para nós, segredada no nosso quarto, no nosso íntimo, e que não precisa do melhor salário, da melhor casa, do melhor profissão, do melhor reconhecimento, porque ela sozinha na nossa vida é suficiente. Ela é suficiente para nos manter. E ela é o suficiente para transbordar em nós e fazer espalhar essa esperança, esse contentamento, essa vida de Deus para as outras pessoas que estão ao nosso redor e que não têm, e que estão secas, clamando por algo de Deus na vida delas. Mas sabe qual que é a boa notícia para eu terminar? A boa notícia é que nessa terra que Deus prometeu, ela tem gigantes. E quando a gente vê gigantes na nossa vida, a gente quer desistir de enfrentá-los. Não é verdade? Às vezes pode ser o medo, às vezes pode ser o gigante do desentendimento com pessoas que você teve ou tem, a dificuldade de se relacionar. Às vezes o gigante pode ser uma expectativa muito grande que você tem com as pessoas, com você mesmo, com a vida. Essa terra que eu tenho que tomar posse, que Deus me manda tomar posse. E Josué foi o homem guiado por Deus, falando para o povo, toma posse. A terra que Deus preparou para o seu povo não estava vazia. Eu quero que você saiba disso. Nós estamos numa guerra nesse mundo. E aonde Deus quer que a gente entre não está vazio. Há inimigos nos esperando lá, que você vai ter que encarar. A profissão que você escolher, a profissão que você vive, que você executa, o seu trabalho, os seus relacionamentos, há uma guerra que nós precisamos de entender. E nós temos que tomar posse, não por violência, mas pela palavra de Deus. Entendendo a estratégia que Deus vai te levar para você tomar aquele lugar. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que o povo precisava trabalhar nessa terra, para que ele extraísse o fruto dessa terra. Nós precisamos trabalhar nossa relação com Deus, meus irmãos. Nós precisamos gastar tempo com Deus para a gente ser produzido em Deus aquilo que Ele quer extrair de nós e em nós para repartir com as outras pessoas. Lá no Egito, a gente ganhava as coisas. Lá no deserto, a gente ganhava as coisas prontas. Não é? Uma navinha, a nuvem andava para a gente parar ou andar. Mas agora, no tempo da Terra Prometida, é um tempo de maturidade, onde o Senhor nos quer falando... Tá bom, Senhor, é essa terra, então eu vou. Então eu vou conquistar essa terra, porque eu sou forte e corajosa. Eu vou entrar nessa terra e eu vou lidar com o que eu tiver que lidar. Eu não vou recuar. Eu não vou ficar como quem espera o ambiente perfeito, acessível, para eu, então, ser feliz, contente, pleno na minha vida. Não é isso que Deus tem para nós. Então eu quero orar para que o meu 2020 e o seu 2020 seja um ano onde a gente tome posse de todas as terras que o Senhor tem para nós. Que a gente tenha uma vida cheia de novidade de vida. E a gente entenda que a vida, enquanto existir em nós, o sopro de Deus em nós, que nós não sabemos que dia que vai ser retirado de nenhum de nós, ele seja, como diz Paulo, para progresso do próximo. Amém? Porque a minha vida está resolvida no Senhor. Então tudo que eu faço, tudo que eu vivo, é para resplandecer essa glória de Deus nessa terra. A nossa vida não acaba aqui. Nossa vida não é um fim nesse mundo que a gente vê. Nós estamos de passagem por essa terra. Nós estamos numa viagem, numa aventura que o Senhor quer que a gente viva. Numa aventura com a presença dEle. Numa aventura com a alegria que só Ele pode nos fornecer. Amém? Gostaria de orar por nós, então. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigada porque a Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é a nossa luz e ela mostra o caminho onde a gente deve andar. A Tua palavra nos arremete para de onde viemos e para onde nós vamos. E o nosso coração nessa manhã quer clamar ao Senhor que a gente seja tão leve, que quando o Espírito do Senhor vier, a gente vá, a gente siga, mesmo sem saber para onde nós vamos, mesmo sem entender todas as trajetórias, a gente confie no Teu amor, nos sustentando e nos compelindo a viver todas as aventuras que o Senhor tem para nós nessa terra. Senhor, eu quero clamar por essa novidade de vida no coração de cada irmão meu aqui nessa manhã. Uma novidade de vida que vai trazer para eles um contentamento tal que eles jamais experimentaram. Senhor, eu quero clamar que eles sejam invadidos pela Tua alegria, pelo sentido que eles não estão sós, pelo sentido que eles devem ser compelidos pelo Senhor e pelo Teu Espírito, assim como os discípulos eram em Atos.
A palavra diz que eles eram compelidos, eles saíam para a cidade compelidos, impulsionados, inspirados pelo Senhor. Não era uma determinação só nossa, porque a nossa alma é tão limitada, tão pequena, tão acanhada, tão pouco intencional. E tão fácil de viver segundo uma demanda. Mas, Pai, eu quero clamar que o Senhor derrame do céu sobre nós esse Espírito do Senhor que nos compele, o Espírito do Senhor que nos restaura, o Espírito do Senhor que traz vida comunicada ao nosso espírito, o Espírito do Senhor que traz a gente viver com abundância essa vida que o Senhor tem para nós. Que cada momento, que cada encontro, cada evento que a gente vai fazer, que cada movimento, que cada deslocamento que a gente vai fazer, a gente experimente ser guiado pelo Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero clamar para que toda incredulidade caia. Que todo pensamento que tenta racionalizar o movimento do Senhor caia em nome de Jesus. Porque nós temos a mente do Senhor. Se somos os teus filhos, como a palavra do Senhor diz, que somos a tua imagem e semelhança, significa que nós temos a mente de Cristo. Uma mente que pensa intencionalmente nas ações. Uma mente que pensa na vida. Uma mente que pensa na vida abundante que nós podemos ter. E programações intencionais que trazem essa vida à existência. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar para que o nosso 2020 seja um 2020 cheio de novidades de vida do Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor surpreenda essa congregação. Que o Senhor surpreenda, assim como o Senhor nos surpreendeu esse ano de 2019, trazendo tantas situações que nós não programamos, que nós não controlamos e que nós não entendemos, mas nós confiamos que o Senhor é Deus soberano sobre a nossa vida, que toma a gente pela nossa mão e nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Pai, que a gente possa crer e saber que o caminho que o Senhor tem para nós é o melhor caminho. Pai, que a gente possa saber que o Senhor, como Pai, assentado à mesa, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor olha nos olhos e comunica com o nosso espírito que nós somos os teus filhos. E por isso nos basta, Senhor. E tudo mais que nós alcançamos é para a tua glória. É para resplandecer o teu reino. É para repartir o que o Senhor é com outras pessoas. Pai bendito, em nome de Jesus. Seja o Senhor o nosso centro. Seja o Senhor o nosso guia. Seja o Senhor aquele que nos compele a toda boa obra, Pai. E cesse em nós, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre nós, Pai, todo espírito de depressão, todo espírito de apatia, todo espírito de mesmice, todo espírito que nos leva a pensar que essa vida não presta, que ela não é merecedora, ela não vale a pena, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Renova a nossa mente, renova, como diz lá em Romanos 2, transforma o nosso entendimento, até que a gente possa entender com todos os santos o comprimento, a profundidade e a largura do teu amor por nós, em nome de Jesus. E esse amor nos compila, e esse amor nos satisfaça, nos preencha e nos faça pleno, como o Senhor nos desejou ser, em nome de Jesus.